Olá, tudo bem? Bem-vindos ao diálogo sobre literatura em Libras. Nós convidamos um ator surdo famoso, muito conhecido, faz poesia e visual vernacular. Dal! Vocês sabem quem é essa pessoa? Conhecem? Qual é o sinal dele? É esse aqui. E o nome dele? É Fábio de Sá. Ele mora em São Paulo e aqui está ele. Olá, tudo bem? Oi, tudo Dal, bem? top. Dal! Então, muito obrigada por você ter aceitado participar dessa entrevista. E agora você pode se apresentar. Então, eu sou o Fábio, esse é meu sinal. Sou surdo desde a infância. Qual a minha profissão? Eu sou professor, sou ator, eu faço visual vernacular, sou consultor de Libras, também sou consultor em cena para equipe de atores. Bem, é isso. E também em breve eu estarei trabalhando com curta-metragem, pensando em como traduzir o roteiro. Darei início em breve. Legal, é interessante essa interação para que as pessoas saibam um pouco mais sobre você, né? Beleza, será um prazer, top. Então, preparamos algumas perguntas para você. Tá pronto para responder? Beleza, vamos lá, já tá tudo aqui dentro do meu cérebro. Vamos lá. A primeira pergunta é: como você conheceu o visual vernacular? Como foi o início de tudo? Boa, como eu conheci o visual vernacular? Então, vou explicar do início, igual uma sementinha. Como que a sementinha do VV surgiu e depois brotou na minha vida? Tudo começou quando eu fui ao INES, onde eu encontrei o meu grande amigo Ricardo Boareto, que mora no Rio de Janeiro. Nessa época, estava acontecendo o Festival de Folclore Surdo, por volta de 2014. E o Ricardo me convidou para ir ao INES e convidou vários outros poetas também. E eu fui, como voluntário. Eu aceitei e fui. Depois de um ano, eu fui de novo. Em uma conversa com o Ricardo, meu amigo, né, entramos no assunto do VV, mas não ficou muito claro para mim o que significa, o que é o VV. Eu tinha muitos movimentos das mãos, dos dedos, eu olhava e pensava, eu consigo desenvolver o VV, deve ser uma forma de classificadores, né? Todo mundo sabe que eu sou classificador em pessoa, né? O meu sinal podia ser esse. Ainda não tinha compreendido o conceito de VV. E foi quando o David de Keyser, do festival Clendoil, diretor-geral do evento, o Ricardo convidou o Davi. Eu não conhecia o Davi e também não conhecia o festival. Isso foi em 2016. E eu fui convidado e apresentei uma poesia nesse festival. Depois, no sábado, o Davi me perguntou: Você sabe o que é o VV? Eu disse: Não sei. E ele me deu exemplos, mostrou algumas poesias. Para ser sincero, eu não entendi nada. Com o tempo, o Festival de Folclore Surdo trouxe o Giuseppe Giurana e com a explicação dele que eu realmente compreendi o que é o VV. Antes disso eu estava perdido, não tinha entendido de uma forma que ficasse claro para mim. Então eu compreendi em 2016. Foi quando eu vendi, eu abri mão dos classificadores e comprei a ideia do VV, foi isso. Engraçado, legal. Mas e antes do visual vernacular, você já era poeta, não era? Sim, isso mesmo. Depois, com o visual vernacular, você precisou se adaptar porque Isso, poesia e visual isso. vernacular são diferentes. E qual é a Então, eu vou diferença? explicar. Na verdade, não são só os dois. Nós temos aí três elementos. Para mim, quais são esses três? Eu vou explicar. O primeiro é a Libras, que possui diversas particularidades, como expressão facial, algumas especificidades, forma própria, enfim, diversas singularidades que já são de domínio das pessoas surdas, devido à sua cultura visual. Esse é o primeiro elemento. Já o segundo é a poesia. É aquilo que ativa nossas emoções, né? Nosso coração
figurativo. E a Libras pode ser utilizada para se criar poesia. Através da poesia em Libras, nós podemos, por exemplo, utilizar classificadores, descrever objetos e materiais de forma visual, como, por exemplo, esse aqui. A poesia, ela é como uma vitamina de frutas, uma mistura. Assim é a poesia, porque a poesia é livre, ela dá liberdade. Você não é obrigado a seguir regras, não tem certo ou errado esses padrões. Então a poesia surge a partir das nossas ideias, dos nossos pensamentos, e você pode seguir vários caminhos. Qual caminho? São várias as possibilidades. Igual disse a Fernanda Machado na aula dela sobre esse mesmo tema, os caminhos são variados. Você pode utilizar sinais em libras e ir incrementando a vontade, igual um liquidificador fazendo a vitamina. E o que é o VV, o terceiro elemento? Eu acredito que o VV faz parte da área da arte. Ele tem esse viés artístico. Outros grupos entendem que o VV faz parte da literatura surda. Outros já inserem como parte da Libras. Mas a minha linha de estudo insere o VV na área da arte. A concepção que eu tenho para mim. E há pesquisas que diferem de mim. Isso é normal. E por que eu enquadro o VV como arte? Pela característica visual. Não existe o sinal em libras, também é muito próximo do conceito de classificadores, por exemplo, este. Isso não é VV, não é assim que o VV funciona. A maioria entende que sim, mas eu entendo que não. O classificador, ele pode fazer parte daquele segundo elemento, que é a poesia, como neste exemplo, né? Se aplica mais o conceito de poesia, mas não de visual vernacular, porque o visual vernacular é diferente, ele é puramente visual, é arte. Como exemplo, nós temos esses movimentos. Entendeu? Então é algo mais profundo. Assim é o visual vernacular. Na maioria das vezes, ele está ligado ao que, por exemplo? Quando nós vemos pinturas, obras de arte, podemos citar aqui a Mona Lisa, sabe? Nós olhamos e pensamos, nossa, que quadro maravilhoso, cheio de técnica. Eu acho que você nunca viu o quadro real presencialmente, mas podemos citar um que temos no Brasil, o Picasso, com as suas obras relacionadas ao cubismo. Conheço. Tem também o Abaporu. Isso, o Abaporu ou Salvador Dalí, com a sua obra A Persistência da Memória. Conheço, com cores Onde tudo chamativas. se desmancha. Então, se quando você vê a obra, nossa, que pintura, que raciocínio desse artista, isso ativa nosso cérebro e nos faz refletir, nós sentimos a obra. O mesmo acontece com o VV. As propriedades do VV ativam a nossa mente e nos fazem refletir. Isso é uma obra de arte que nós podemos sentir. Da mesma forma acontece com o visual vernacular. Por exemplo, essa obra, ela tem uma atmosfera que dá a impressão que os mecanismos dos relógios se movem devagar. Então eu faço essa conexão com a arte. Se eu sinalizo isso de forma rápida, com movimentos apressados, não é o visual vernacular, parece que falta algo. Por isso a gente precisa entender a profundidade da arte. E eu sei, é muito complicado. Antes eu também tinha muita dificuldade de entender, demorei 5 anos nesse entrave. Será que é isso? Será que é aquilo? Minha mente foi se ajustando, eu fui entendendo e distinguindo o que era cada coisa, e ficou claro para mim. Então, para mim, o visual vernacular é uma forma de arte e se aplica nas apresentações. A poesia já faz parte das nossas ideias, do que eu quero expressar. Eu posso me basear no que está acontecendo no mundo, nos movimentos, nas guerras, no que quer que seja que venha acontecendo à minha volta, e posso usar isso para me expressar poeticamente, seja por meio do visual vernacular, seja por meio dos sinais em libras ou de várias outras maneiras. É como eu me expresso. E a libras é o comum, a sinalização, a nossa forma de comunicação. Por exemplo, eu comprei um celular, como ele é? É grande? Tem tampa dobrável ou não? A tela é touchscreen? Enfim, isso é libras. Sim, Ficou usa claro? classificadores para É um explicar. assunto muito profundo. Mas, por exemplo, só um exemplo. Qualquer pessoa, seja surda ou ouvinte, que nunca viu nenhum outro vídeo como os que você faz, por exemplo, principalmente de visual vernacular, com tanta expressividade, consegue entender claramente ou não? Boa pergunta. Então, por exemplo, as pessoas elas já estão acostumadas com essa questão visual. Então, por exemplo, quem é surdo já há muitos anos, ele utiliza muito do visual.
Mas, por outro lado, e o surdo oralizado? Ele não tem esse hábito, ele força mais a visão. Isso é normal, né? É algo subjetivo, mas ok. E o intérprete ouvinte, ou uma pessoa fluente em Libras, seja ela intérprete ou não, ele tem capacidade de compreender. E também temos o caso de uma pessoa que desconhece totalmente a língua de sinais, também consegue compreender. Os 4 exemplos de pessoas que nós citamos conseguem compreender. O importante para os 4 é olhar com atenção. Apenas olhar e ir estabelecendo as conexões de sentido, ir compreendendo aos poucos. Agora, se a pessoa se distrair, nem que seja por um segundo, já era, ela perde a conexão. E no final apenas acompanha os aplausos da plateia, diz que se emocionou, concorda com o que todo mundo está falando, mas não é esse o objetivo. O importante é manter a concentração do início até o final da apresentação, para receber o que o outro está expressando e guardar consigo essa reflexão. É diferente. Interessante, entendi. Outra pergunta: como é o seu processo criativo no visual vernacular? Beleza. Então, existem 2 caminhos. Primeiro é o improviso, é a produção em tempo real, na hora. Você pensa um pouquinho antes, estabelece as estratégias e bora, começa, manda ver. É possível repetir depois exatamente o que você falou? Não, se você tentar, você vai acabar cometendo uma outra falha, é normal. Então, por exemplo, eu posso dizer: "Olá, que maravilha!" E amanhã, conversando com uma outra pessoa surda, ela me pede para repetir essa mesma frase. Eu repito, ela fala: "Não, assim não, o de ontem estava melhor." Por quê? Porque foi um improviso. Essa é a primeira possibilidade, primeiro caminho, ali, na hora. Agora, uma segunda possibilidade é você estudar antes. Então, primeiro eu posso me gravar, assistir o resultado. Não, acho que eu posso adicionar ritmo, adicionar expressões faciais, metáforas, suavidade e ir incrementando até um limite de 5 minutos, 3 minutos, depende. É um processo de estudo. E esse processo pode levar mais ou menos 3 meses, 4 meses. Mas por que 4 meses? Porque se eu olho a gravação todos os dias, parece que eu já sei e tudo tá bom. Se eu fico um mês sem olhar e assisto novamente, eu consigo ver o que falta e fazer as devidas correções. É igual o processo de escrita. Se você escreve um texto, depois fica um tempo distante do texto, quando você lê novamente, você identifica o que precisa mudar e o que precisa ser acrescentado. Com visual vernacular é a mesma coisa. Eu sempre levo 3, 4, 2 meses. Às vezes é algo que eu já apresentei há muito tempo atrás e ficou guardado. Depois de muito tempo vem a saudade, eu resgato, faço os ajustes e continuo o processo criativo. É normal esse prazo. Qualquer profissional tem o seu tempo, sejam escritores, poetas, editores de vídeo. Às vezes não dá para finalizar um vídeo de uma só vez. É preciso tempo para editar com qualidade as cenas, das pessoas andando, se encontrando, se beijando, enfim, em seguida vem os créditos. O visual vernacular também é assim. Às vezes eu assisto e vejo que falta ritmo, por exemplo, nesse movimento. Preciso dar mais ritmo. Percebeu? A qualidade melhorou, porque eu coloquei ritmo. Antes estava sem, antes estava assim. Então eu observo, vejo o que falta, onde melhorar e vou fazendo as adaptações. É demorado, o cérebro trabalha muito. Demora, mas é um processo profissional. Perfeito. Legal. Outra pergunta: Beleza. algum poema te marcou por ter sido desafiador para você se expressar? Qual? Por exemplo, a poesia. A poesia tem variações, né? Um exemplo de algo chocante, é difícil de explicar. Algum desafio? Pera. Isso. Por exemplo, eu, Fábio, vou apresentar uma poesia. Ok, não tem problema. O problema está quando eu tenho que apresentar sobre algo que é a expressão poética de outra pessoa. Por exemplo, quando me pedem para seguir a repetição no VV 3 vezes aquele mesmo movimento. Que desafio, né? Ou quando eu tenho que apresentar algo que tem que ir e depois voltar pelo mesmo caminho. É desafiador.
A questão do impacto, como causar impacto, tenho que estudar, planejar, é muito desafiador, mas com o tempo as coisas vão se encaixando, vão fluindo. Antes não, desafiador porque você pode perceber que às vezes o surdo sobe para se apresentar no improviso, né? Fez a apresentação. Ao final ele é questionado sobre qual o tema central da sua performance. Ele diz: o tema é a flor que murchou. A flor que murchou? Mas você não falou sobre isso, você falou sobre outra coisa. Você falou sobre a flor somente no comecinho. Então esse não é o tema central. Enfim, é desafiador definir um tema e então criar a poesia a partir deste tema. Por exemplo, uma norte-americana, esse é o sinal dela. Ou será que é assim? O nome dela é Ellen. Ela é surda. Nossa, a poesia dela é top. Sempre eu acompanho ela no YouTube, já desde muito tempo. Ela é maravilhosa. Eu escolhi uma apresentação dela com o tema O Brilho da Árvore. Muito linda a sinalização dela. E há uma coerência na escolha do tema e no desenvolvimento do visual vernacular. Fala sobre brilho. É perfeito. E tem outros temas centrais, mas eu não fazia isso. Eu apenas sinalizava, apresentava o visual vernacular e foi quando me perguntaram, né? Mas qual é o tema? É um desafio, sim, né? Um grande desafio, porque é muito fácil eu simplesmente jogar algo para o público e dizer que é visual vernacular e fim de papo. Mas e aí, Fábio, qual é o tema? E eu buguei na hora, né? É muita responsabilidade. Agora você aprendeu, E eu né? aprendi. Esse foi o maior desafio, porque a gente não está acostumado a ter um tema central que permeia toda a narrativa. Eu assumo, eu também, eu não tinha esse hábito. Às vezes eu ia me apresentar e daí eu pensava, pera, vou construir essa narrativa de acordo com um tema específico. E aí eu fui me acostumando a esse processo de ter bem definido um tema central, porque nós sofremos influência da língua portuguesa, ok? Mas quero definir qual o sinal que será o tema central. E aí surge a poesia. É isso. Mas espera aí, é importante ter um tema para poesia, certo? Então você estudou, treinou, mas primeiro a poesia e depois o tema, ou primeiro o tema e depois a poesia? Qual dos Beleza, dois? beleza. Boa pergunta. Tem várias possibilidades. Por exemplo, eu vou escolher duas que eu considero mais importantes. A primeira, quando eu estava refletindo em como sinalizar determinada situação, estou refletindo e nesse instante eu pego um sinal dessa reflexão, começo a destrinchar ele, em como utilizar ele de forma poética, para descobrir como juntar a poesia sinalizada. E quando eu percebo que atingi o objetivo que os versos retratavam, então eu fazia daquele sinal o tema. Esse foi um exemplo. Agora, outra possibilidade. Por exemplo, nesse mês de dezembro, eu estava pensando em um tema relacionado ao Dia das Pessoas com Deficiência, que será dia 14. E já comecei a estudar antes e me preparar. Como me expressar até o ponto de conseguir relacionar tudo com esse tema central. Então, eu percebi na sua fala que tem uma pessoa que você admira e que serve de referência para você. Essa pessoa é a sua inspiração. É a Ellen, não é? Então, em relação à poesia, né? Quem eu admiro bastante é a Ellen. Eu acho que é assim o nome dela, né? E também o Peter. Os dois são fantásticos. E o terceiro, se eu não me engano, se chama Carlos. Ele usa até um bigode, assim. Há muito tempo ele faz essa questão da poesia. E já faz bastante tempo que eu acompanho, que eu estudo os três. Agora, com relação ao visual vernacular, para mim, a inspiração seria o Giuseppe. Os três em relação à poesia e o Giuseppe em relação ao visual vernacular. Esses três já faz mais ou menos uns 10 anos que eu estudo eles, né? Qual o ritmo que eles colocam, o impacto que eles têm, qual a perspectiva deles. E eu vou assistindo, isso me gera curiosidade e me traz reflexões, né? Agora, o Giuseppe, ele veio depois, né? Para mim, eu comecei em 2016 a estudar e a entender esse viés artístico dele. Agora, em relação à poesia, são esses três.
Mas eles também têm uma questão artística, né? Que está inserida. Mas o principal são esses três, que trazem uma reflexão muito forte mesmo. Porque a Ellen, ela já é mais detalhista, há toda uma preocupação em relação aos sinais que estão sendo utilizados. Já o Carlos, ele como eu poderia definir, ele se preocupa muito com a questão do tempo, né? Futuro, presente, passado, e faz essa conexão de tempo. Já o Peter, ele é puramente artístico, ele tem uma criatividade imensa, uma liberdade criativa. Ele não segue regras, padrões. Mesmo assim, ele consegue fazer de uma forma perfeita, assim, com perfeição. Ele tem o dom, realmente ele tem o dom. É fantástico. O Peter, ele é como se fosse um artista que vai pintar um quadro e ele pega a tinta e joga no quadro, e quando você olha o quadro, você fala, nossa, ficou magnífico. O Peter também, ele tem essa questão artística. Esses três é quem eu me inspiro mais. Legal, depois eu vou dar uma olhada, conhecer um pouco mais sobre essas Beleza, pessoas. top. Muito obrigada e fica a dica para o Você pessoal coloca na também. pesquisa Obrigada. Poerty Deaf. Coloca essas duas palavras, Poerty Deaf, no campo de busca, e vai aí aparecer várias sugestões. Aí você vê qual que você gosta mais, qual que você se identifica e vai pesquisando. Tá certo, Beleza? obrigada. Ótimo. Nós escolhemos o seu vídeo que se chama Aves. E para mim, quando eu vi, eu fiquei, vamos assistir. Ok, beleza. Vamos lá. Perfeito, muito lindo. Nossa, Certo. ótimo. Foi há 4 anos Então, esse atrás. vídeo, o quê? 4 anos. Era Antigo? 2018. 2018. Esse mesmo vídeo. Agora eu já tenho uma versão mais incrementada dele. Eu elaborei e fiz os acréscimos. Perfeito, bem detalhado, excelente. Mas esse tema que você escolheu, aves, pássaro voando, qual foi o seu objetivo com ele e o porquê? Então, antes, como que aconteceu, né? Eu estava assistindo vários vídeos sobre animais, sobre os movimentos deles. Tava vendo, né? Nenhum deles tinha me chamado assim a atenção. Até que eu vi um vídeo que
que me atraiu. Ele tinha metáforas, mostrou o esforço, a luta, os objetivos, assim, vários aspectos, né? E eu me baseei nesse vídeo para fazer o visual vernacular. Falei, vamos lá, comecei a me preparar, estava empolgado. Eu fui praticando só na terceira tentativa que eu cheguei naquele resultado. Eu visualizei e percebi como incorporar a ave, imitando o movimento da ave. Então eu via a ave voando, acompanhava os movimentos dela, o direcionamento do olhar. E eu ia me posicionando, né? Da mesma maneira que a ave, imaginando como seria na vida real. Não é como se eu estivesse vendo o pássaro, é como se eu fosse o pássaro. Então, o que o pássaro vê, né? O meu corpo passou a ser o corpo daquela ave. Então, a cabeça, os olhos, o bico, as penas, as asas batendo. Todos esses detalhes eu trazia para mim. Para você se expressar, como foi que você refletiu sobre o ritmo, a velocidade aumentando, diminuindo, as expressões faciais e corporais, essa reflexão para você transmitir essa ligação com o seu visual vernacular sobre aves, Certo. como foi? Então, antes, em 2016, eu estava estudando com o Giuseppe e ele me mostrou 9 procedimentos para o visual vernacular. Eu, Fábio, escolhi 7 e resolvi estudar esses 7, porque tinham 2 que eram muito profundos, muito técnico, e eu resolvi deixar eles para depois, para estudar eles no futuro. E foquei nesses 7, como eu poderia aplicar eles, né? A questão do ritmo, por exemplo, não posso fazer o movimento assim, tem que ser feito assim. Então, há um ritmo no movimento. Também a questão do corpo. Veja, eu preciso personificar o animal. Também a questão do 3D ou zoom. Posso fazer assim, assim ou assim. Então, também está presente a questão do zoom, do 3D. Então, tudo isso está conectado, né? A expressão facial da ave, o direcionamento do olhar, o movimento do bico. Então, as expressões da ave também, tudo isso está conectado. Também o corpo, né? A questão da descrição. Como descrever o corpo, o formato do corpo desse animal, o direcionamento do olhar, tudo está conectado. Então, são 7 procedimentos que faz parte do vídeo e estão presentes, né? Nesse vídeo. Se não houvesse esses 7, você ia assistir e ia ter sono, não ia gostar. Agora, como tem esses 7, prende a atenção até o final. Então, nós do grupo Projeto Literatura em Libras escolhemos você por isso. Sua explicação foi perfeita, muito obrigada, de verdade, de coração, tá bom? Beleza, Dal. Dau! Eu gosto. Então, divulguem essa entrevista para todo mundo, para que as pessoas tenham acesso a essas informações que são tão importantes e interessantes. Muito obrigada. Beleza, O seu top. trabalho é ótimo. Continue, não pare com o seu trabalho. Divulgue, arregace as Isso, mangas e exatamente. espalhe essa energia, tá bom? Siga Então, em inclusive, frente. rapidinho, eu queria dizer que é importante a gente não guardar as nossas criações, as nossas poesias somente para nós, né? Precisamos estar abertos, divulgar e saber valorizar essa questão da poesia e que no futuro possam surgir novas criações literárias. Parabéns, Perfeito. muito obrigada, Beleza, muito beijos obrigado. e abraços. Tchau! Tchau, tchau.